Fala galera, trazendo um vídeo pra vocês sobre o peso que o sim e o não tem na vida dos outros, mas principalmente na vida de vocês e na minha vida. Se você ficou interessado, se inscreve aqui no canal e bora! Manos, vocês já perceberam como é difícil ouvir um não? A gente não ouve o não pro que a gente quer, porque a gente perguntou, ou seja lá pro que estava acontecendo. A gente ouve o não pra gente, e a gente tem que saber diferenciar isso. A gente tem que saber diferenciar quando a pessoa tá falando não pra mim e quando a pessoa tá falando não pro que eu disse, pra minha atitude. É igual quando a pessoa não gosta de alguma coisa que a gente faz. Cara, a gente trata como se a pessoa não gostasse da gente. A gente leva aquilo pro coração, velho, não é assim não. A gente tem que saber lidar com as coisas de uma forma mais calma. Porque o que acontece? Quando a gente pega e a pessoa fala um não pra gente, ela tá demonstrando quem ela tá mostrando o que ela tá mostrando a forma dela de pensar. E quando a gente pega esse não e a gente briga, a gente se revolta, a gente não aceita, é como se a gente não estivesse aceitando a pessoa. E nisso que a pessoa não se sente aceita por nós, ela acaba criando justificativas e às vezes até mentindo por coisas antes mesmo, algumas vezes, a gente perguntar. Então a pessoa já vem com o não, porque isso, isso e isso. E a justificativa a pessoa sabe que é mentira. Porém, para ela é melhor ela dar aquilo ali e ser aceita do que não dar aquilo ali e ser julgada. E algumas vezes nós julgamos muito alguém por simplesmente falar não pra gente. A pessoa simplesmente está expondo a opinião dela e a gente não quer aceitar. E o que a gente precisa para aceitar o não de uma forma mais simples? A gente tem que entender que o não é uma coisa temporal. Então, hoje ele é não, amanhã ele pode ser sim, ou amanhã ele pode ser não de novo. Mas o ponto é a gente sempre lembrar que todas as decisões e todas as opiniões que alguém tem é momentâneo, é no momento. Pode mudar de um em um ano, de um em um mês, de um em um dia. Então sempre vai ter aquele ditado, a cada 2 semanas uma pessoa é uma pessoa diferente. Então eu não sou igual daqui 2 semanas e você não vai ser mais a mesma pessoa daqui 2 semanas. Isso não vai valer só pro não, vai valer também pro sim. Então quando a gente fala sim, é momentâneo. Então a gente não tem que se sentir obrigado a fazer alguma coisa só porque a gente concordou naquele momento. O que acontece muitas vezes é que a gente concorda com uma coisa na hora e depois 1 semana, 2 semanas a gente já muda de ideia. Porque o que estava acontecendo naquela época, ou o que estava acontecendo naquele momento, já não é mais o que acontece agora. Mas será que muda com a época? Eu acho que não. Tem coisas que não mudou com a época. E ainda assim, falando do sim e do não, os sims e os nãos que a gente dá na vida, que não mudam com o tempo, nem com a época, nem com tudo que a gente passa durante a nossa vida, seriam nossos valores. Esses valores eles são criados de acordo com o nosso desenvolvimento. Conforme a nossa cabeça vai mudando, evoluindo, amadurecendo, a gente vai aprendendo e isso vai sendo levado pro resto da vida. Esses valores a gente tem que ver eles da seguinte forma. Eles são coisas das quais a gente nunca vai mudar a opinião, seja sim ou não, ou seja qualquer opinião que for. Então vamos lá, você aceitaria ser traído? Não. Isso vai mudar daqui 2 anos, daqui 3 anos? Não. É uma coisa que é o seu valor, você sabe disso, você acredita nisso e você sabe que não muda. O ponto é como criar esses valores, como criar novos valores, como se deixar de outros valores. Porque nem todo valor é bom, nem todo valor é bom. Valor é uma coisa que a gente acredita, porém não quer dizer que ela é boa. Vamos pensar assim, um dos meus valores é nunca levar desaforo para casa. Nunca, nunca na minha vida eu vou aceitar levar qualquer desaforo para minha casa. Então eu faço o quê? Eu brigo, eu xingo, eu discuto, mas eu nunca aceito levar o desaforo para casa. Mas perceba, eu não levo desaforo, não quer dizer que eu volte com a razão, não quer dizer que eu volte com o intuito de melhorar, não quer dizer que eu esteja indo para algum lugar. Quer dizer simplesmente que eu tenho aquele valor, porque aquilo foi colocado em mim, então eu acredito nisso. Quando eu acredito nisso, eu boto aquele ponto, aquela atitude ou aquela ação acima de tudo. Para se livrar de um valor ruim, a gente primeiro precisa saber de onde ele veio. Dependendo se for da nossa criação, se a gente vir em alguém, se é uma inspiração, se é um trauma, não importa. Primeiro a gente vai saber de onde ele veio. Sabendo de onde ele veio, a gente vai fazer praticamente um caminho inverso. Se o valor veio de alguém, eu posso tentar ver o valor que aquela pessoa tem na minha vida, ou quanto ela vale, por assim dizer, não em questão de, por exemplo, a minha mãe. Minha mãe vale muito. Não, não é esse o ponto. O ponto é quanto que a opinião dela vale mais que qualquer outra coisa que você acredita. Por quê? Sabendo disso, você vai saber quanto você vai precisar de dedicar para desvincular, entende? Para tirar esse valor dela. Porque às vezes você tem esse valor com você porque você acha que ter isso em você é ter dela. Agora, se eu jogar um objeto para você, por exemplo, um livro, você precisa entender a influência que aquilo tem sobre você. Se o que tem é a história do objeto, ou se tem o que está dentro do objeto. Vamos lá, o livro. Você pode se identificar com a personagem do livro, ou seja, o que está no livro, como você pode se identificar pela a força ou de tudo que você precisou correr atrás para conseguir aquele livro. O ponto principal é que valores vêm de coisas que você se assemelha, ou seja, que você se identifica e traz aquilo para você, ou também pode vir de coisas que têm um significado muito grande, uma coisa que você se esforçou muito para conseguir correr atrás, uma coisa que você demorou muito para conquistar, uma coisa que acabou por ter um preço muito maior do que você esperava sem pagar. Então você acaba colocando uma carga emocional naquilo ali muito maior do que você realmente pretendia. Então esses tipos de valores ruins você acaba perdendo. Mas como que você vai fazer esse caminho inverso de pegar tudo aquilo, saber sua dedicação e puxar de volta? Você vai pegar
vai ler de novo se for um livro, vai sentar e conversar se for uma pessoa, vai rever o que você leu sobre o seu ídolo, ou vai pegar aquele objeto com você. Você vai tirar um tempo sozinho com aquilo ou com aquela pessoa e você vai ter uma conversa sobre isso, ou você vai conversar com você mesmo sobre isso. E aí você vai começar a colocar pesares e pesares. O ponto é que vocês vão colocar uma situação imaginária, ou vocês vão falar, e vão falar da seguinte forma: o que você faria em tal situação? Só que aí vocês vão colocar numa situação onde a pessoa tem a chance de escolher 50-50, não onde ela tem positividade nem negatividade. Ou seja, uma situação onde a pessoa tem a chance de escolher, mostrando o valor dela e mostrando como ele se sairia realmente. Por quê? Quando a gente fala de alguém orgulhoso, por exemplo, a gente, conversando com alguém orgulhoso, a gente consegue ver o valor da pessoa. Mas quando a gente vai se inspirar ou vai copiar para ser uma pessoa orgulhosa e ver os pontos principais, a gente acaba copiando coisas erradas. Então a gente consegue se inspirar, mas se inspira na parte ruim. Então os valores, eles têm tanto partes boas como partes ruins. O bom é a gente conseguir pegar somente as partes boas daqueles valores e excluir as partes ruins. Assim a gente vai ter muitos bons valores. Se para você se desvincular de uma coisa ruim, você precisa ver ela na prática, sentir ela, ver como ela reage e ver como pessoas que já agem assim há muito tempo são, para você ver um valor bom é a mesma coisa. Você precisa procurar pessoas ou coisas que demonstrem para você como ser daquela forma, para que você tenha um feedback antes. Você consiga saber como você vai se tornar sendo assim, antes de você ser. Você saber o que você tem que absorver antes de você ser. Porque se você tem um orgulho e você usa como um método de defesa para ninguém chegar perto de você, é uma coisa ruim. Então você vai olhar pessoas que fazem isso e você vai falar assim: eu não quero ser assim. Agora, se você quer implementar o orgulho na sua vida como uma coisa boa, você vai ver pessoas que se orgulham de si mesmas, que correram atrás do que quer e que se desenvolveram sozinhas e hoje têm orgulho de si. Mas elas não têm orgulho de si somente hoje, elas tiveram orgulho de si desde o começo. Mas isso não tem como ser feito de uma vez só, é feito aos poucos. Supondo que você queira incluir na sua vida uma coisa simples, como por exemplo escovar o dente. Você vai virar pra você e vai falar assim: nessa semana eu vou fazer isso uma vez. Se você não fizer nenhuma, óbvio. Mas você vai falar assim: eu vou fazer uma vez. Agora, se você faz um pouco, você vai falar assim: eu não vou ficar nem um dia sem escovar. Vou escovar pelo menos uma vez. Por que uma vez? Seu corpo ele vai começar a entender como uma coisa normal. Porque pensa assim: lá atrás você não fazia vez nenhuma, por assim dizer. Aí você falou pra você assim: eu vou fazer todos os dias. Então, o ponto que você está agora é o mesmo que você começou. Se você começou no ponto de 0 e passou para 1, você pode passar do 1 para o 2, do 2 para o 3. Porque quando se torna algo normal, é a mesma coisa, a gente está no 0. O nosso corpo não tem essa consciência de agora eu faço, antes eu não fazia, agora eu faço. Por quê? Para ele só se preocupa com estabilidade. Então ele quer sempre estar na zona de conforto. O nosso corpo ele é muito intenso. Ele sempre quer uma base onde ele se sinta confortável todas as vezes. Então, para você sair do 0 para o 3 é um desconforto muito grande. Agora você sair do 0 para o 1 e ele estabilizar de novo, sair do 1 para o 2 estabilizar de novo, é a mesma coisa. O problema é, a gente tende a ver pessoas que treinam há anos e anos e anos, sempre saindo do 0 para o 1, estabiliza. Do 1 para o 2, estabiliza. E a gente olha para eles e eles estão no 100. E a gente fala assim: nossa, mas como esse cara chegou no 100? Isso é impossível. Porque a gente sempre pensa numa base de 0 para 100, de 0 para 100. Só que se a gente começar a pensar aos poucos, devagar, a gente consegue implementar muito mais coisas na nossa vida. Algumas coisas que você quer implementar na sua vida são coisas muito difíceis. Por exemplo, eu implementei na minha vida que eu não aceito mais mentir. Eu não vou parar de mentir de dia pra noite, se eu sou uma pessoa que eu sempre tô mentindo. Eu tenho que começar aos poucos. Primeiro, eu tenho que colocar na minha cabeça que eu quero mudar. A partir do momento que você coloca na sua cabeça que você quer essa mudança, o seu corpo já começa a não se sabotar. Porque a mentira, como ela é uma autossabotagem, é o corpo contra ele mesmo. Porque o corpo ele se esforça muito pra fazer acontecer essa mentira, ele vai parar de se esforçar tanto. Nesse que ele para de se esforçar tanto, você começa a perceber todas as vezes que você mente. Pra quem faz uma coisa diariamente, ela já não percebe mais quando ela faz. Assim como uma pessoa que dirige de casa para o serviço, do serviço para casa, sem perceber todo esse caminho. Sendo que no começo ela era preocupada com o trânsito. Se nem mesmo essa pessoa se preocupa mais com o trânsito, imagina uma pessoa que pega e começa a perceber que está mentindo. Essa pessoa tem duas escolhas, aí fica a partir dela. Ela pode continuar mentindo, ela pode parar. No começo se torna muito mais difícil, porque a pessoa ela não pode só não mentir. Ela vai ter que começar a perceber que mentiu e se desmentir. Ah, você quer tomar suco? Não. Não? Não quero tomar suco. Opa, pera aí, eu menti. Não, eu quero tomar suco sim. Então a pessoa ela vai ter que voltar atrás. Sempre. E esse voltar atrás é uma coisa muito difícil. A pessoa ela tem que se tornar muito firme no que ela diz. E o bom disso é que as pessoas em volta vão começar a perceber que todas as vezes que essa pessoa mente, ela desmente. Então você não está mudando só você está mudando as pessoas que estão em volta e como elas te olham. Isso que é o mais importante. Isso é tão importante porque a gente tem que tomar muito cuidado. Porque algumas vezes a gente tenta mudar alguma coisa na gente e as pessoas em volta fazem a gente não conseguir mudar. Vou dar novamente o exemplo de um livro. Eu decido que eu vou ler um livro no mês. Eu falo, as pessoas me perguntam: o que você anda fazendo? Eu viro pra eles e falo assim: eu ando lendo. Ah, para, você nem lê. Ah, para, você nem lê, você nem gosta de ler.
Mas espera, quem tem que gostar sou eu. Se eu tenho essa base firme para me manter no que eu acredito, você vai longe. Agora, se você tem uma dificuldade em fazer isso, acaba que as pessoas elas conseguem entrar na sua cabeça, não literalmente, né? Elas conseguem entrar na sua mente e nisso, inconscientemente, você vai perdendo a vontade de ler, porque não é aprovado pelos outros. Lembra quando eu falei do não? Que quando a gente não mente, a gente não é aceito, quando a gente não se justifica, a gente não é aceito? Acontece a mesma coisa. Quando a gente faz uma coisa fora do que a gente sempre faz, os outros não aceitam, e eles não nos aceitarem faz a gente não se aceitar como a gente é. Então é muito importante vocês terem essa consciência, que só depende de vocês para dizer sim ou não para criar valores. Então é isso, manos. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, já deixa aquele like e vê o próximo vídeo que vai estar aqui ou lá. Mas, mano, compartilha demais esse vídeo para me dar aquela força. E é nóis!